Bom dia, hoje é um domingo, né? Começando o dia hoje, domingo, dia 12/10/2025. Nossa caminhada sendo feita, né? Com a ajuda desses nossos amigos espirituais que aqui estão, né? Então vamos continuar com o nosso estudo, né? Hoje na página 97, questão 119, ok? Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, nos auxiliando nesse momento de estudo, nesse momento que nós possamos estudar para podermos aprender e com estes estudos nos libertar dessas crenças limitantes que são em crer em padre, pastores, diretores espíritas, que nós possamos compreender que essas pessoas são necessárias sim para aqueles ainda que não têm conhecimento, mas aqueles que têm conhecimento possam se libertar dessas crenças, dessas coisas que os amarram e os prendem, que eles possam descobrir que a salvação é individual, mas que nossos irmãos também compreendam que somos necessários viver em sociedade, né? Que nós temos que ouvir esses padres, ouvir esses pastores, esses diretores espíritas, mas não ter a verdade dele como os absoluta, e sim ali colher os ensinamentos do Cristo para que nós possamos evoluir. Fora da fraternidade e caridade não há salvação. Não adianta ir no templo espírita, não adianta ir no templo evangélico, não adianta ir no templo católico se você não pratica, se você não ajuda o próximo, se você não entende que tem que ter fraternidade e caridade. Sendo assim, damos iniciado no nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então, meus irmãos, nós vamos para a questão número 119, onde Kardec pergunta aos espíritos e os espíritos nos respondem. Então, Kardec pergunta assim: não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhe cumpre sofrer para chegar à primeira ordem? Aí o espírito responde: se Deus o houvesse criado perfeito, nenhum mérito teria para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais a desigualdade entre eles existente é necessária a sua personalidade. Acresce ainda que as missões que se desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Então, meu irmão, quando ele fala que ele não poderia fazer perfeito, né? Porque realmente não. E ele nos fala aqui da harmonia do universo. Vamos trazer isso agora para a nossa vida atual. Imagine você gerenciar uma cidade sem dar funções a essas pessoas. Que todo mundo fosse igual, todo mundo tivesse poder. Quem ia respeitar quem? Quem ia fazer para quem? Ninguém iria fazer. Porque se você fosse pedir alguma coisa a alguém, eles iam falar: não, eu tenho o mesmo poder que você tem, eu não vou fazer. Não, eu sou como você, eu não vou fazer. Então, gente, é necessário que existam esses graus de espíritos. Uns para comandar e outro para ser comandado. É como uma indústria, uma firma, uma empresa. Existe o dono, o proprietário, mas muitas vezes o proprietário não sabe fazer, mas ele entende, ele contrata mão de obra especializada. Essa mão de obra especializada tem que contratar outros que vão ajudá-los. E assim por diante. Então é uma troca, né? E cada vez que nós estamos aqui nesse planeta ou em outro planeta, nós adquirimos, né, conhecimentos. E esses conhecimentos, né, que vai nos elevando dentro da ordem espiritual. Além do conhecimento intelectual, o conhecimento moral. Então, há uma necessidade de harmonia do universo, existir várias classes de espíritos.
Não se pode ter somente um tipo de espírito, uma classe, uma ordem, né? E onde já se viu você fazer, né? Você chegar aqui no planeta Terra e falar assim, ó, você já nasceu doutor. Não, não existe isso. Você vai nascer um bebezinho, você vai estar lá no feto, né? Você vai virar um feto, você vai estar lá dentro gerando 9 meses, depois você vai, né, vir ao planeta, né? Vai nascer, vai começar a ser educado, os pais vão ensinando, depois vai dar para a escola continuar o ensinamento intelectual e também moral, mas a responsabilidade moral é sua, é dos pais, né? A escola, as pessoas precisam entender que é o complemento, mas a educação quem dá são os pais. Tem muitos pais aí dando responsabilidade às escolas. A escola é complemento, é a continuação. Então, você vai lá, começa a estudar, começa a desenvolver o seu intelecto e também um pouco do seu moral, junto com o ensinamento da sua casa. Depois você vai começar a ter gosto por certas atividades. Então, você vai começar a estudar para aquela atividade. Bombeiro, policial, médico, lixeiro, o que tiver que ser. E vai continuando. E cada um desse vai fazer uma função aqui no planeta, para que o planeta evolua também. E você também tem a sua evolução. Então, há uma harmonia dentro dessas classes espirituais. Ok? Aí ele continua assim. Pois que na vida social todos os homens podem chegar a mais altas funções. Seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general. Porque todos os empregados subalternos não são funcionários superiores. Porque todos os colegiais não são mestres. Ora, entre a vida social e a espiritual, há esta diferença. Enquanto que a primeira é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, a segunda é indefinida e todos oferecem a possibilidade de se elevares a grau supremo. Ou seja, a vida material tem limite, né? Exemplo, se você veio para ser médico, você vai ser médico. Se você tentar ser outro tipo de coisa, você pode ser, mas não vai ter prazer, não vai ter gosto, né? E talvez não seja nenhum bom médico, porque você vai estar ali só por estar, né? Eu conheço um médico que não gosta de trabalhar, tem medo de receitar, que fez imposição da família, né? Então vamos lá. Na 120 está assim. Todos os espíritos passam pela feira do mal para chegar ao bem? Aí o espírito responde, pela feira do mal não, pela feira da ignorância. Ou seja, esses espíritos que estão aí, né, às vezes que nós chamamos de espíritos inferiores, espíritos perversos, maldosos, fofoqueiros, né? Na verdade, eles são ignorantes, né? Eles são ignorantes. Eles ainda estão engatinhando, né? Apesar de você falar assim, mas esse aí já tem 400 anos aqui, esse já tem 1000 anos, esse já tem aqui 200. Sim, mas o que é 1000 anos para Deus? Para nós é muita coisa, porque nós contamos o tempo. Mas na espiritualidade não se conta o tempo como a gente conta aqui. Realmente, a gente fica até chateado, né? A gente fica triste, zangado, né? Porque a gente vê que são coisas banais que acontecem e dessas coisas banais, coisas mais sérias ocorrem, né? Mas, infelizmente, esses espíritos, ou felizmente, né? Eles estão numa caminhada de ignorância. E se Deus quiser, eles vão melhorar. Porque essa vai ser o final. Se tornar espíritos puros. Só que eles estão em aprendizado, eles estão se despojando dessas maldades, desses egoísmos, dessas paixões, dessas invejas, desses vícios, dessas maledicências, né?
E vão trocando isso tudo por quê? Caridade, paz, amor, né? Mas amor no sentido cristão, não esse amor de paixão de homem e mulher, né? É um amor diferente. Então, meu irmão, temos que ter paciência e trabalhar para ajudar esses nossos irmãos que estão na ignorância, né? Quanto de nós somos perseguidos por obsessores, por espíritos de outras vidas que não consegue perdoar, que não consegue dizer, olha, aquilo passou, nós estamos vivendo uma outra situação, vamos nos acertar, né? Quantos ainda estão assim? E o que você tem que fazer? Orar. Orar por esses irmãos. Por isso que Jesus ensinou, orai por vossos inimigos. As pessoas pensam que os nossos inimigos, às vezes, está aqui no planeta Terra, aqui como nós, encarnados, e muitas vezes não. Às vezes acontecem situações que a gente acha que aquela pessoa é nosso inimigo e não é, apenas uma pessoa intransigente. Uma pessoa assim, porque se você não der importância a essa pessoa, com certeza você não vai ser atingido não, que a espiritualidade vai te defender, vai te proteger. Agora, se está acontecendo, é porque você está no mesmo padrão vibratório. Você também está com o mesmo pensamento dele. Então, é fácil jogar a culpa para o outro, esquecer que nós também somos culpados, né? Sendo assim, vamos continuar aqui. Na 121 ele fala assim: por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Aí ele responde assim: não tem eles o livre-arbítrio? Deus não os criou mal, criou os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. O que são maus assim tornaram por vontade própria. Ou seja, Deus não criou ninguém mau e ninguém bom. Ele deu o livre-arbítrio, né? E a gente vai analisando e vendo o que é bom e o que é ruim. E dali nós vamos escolher. Então, quem escolheu o caminho do mal vai ficar um tempo ali sofrendo, fazendo maldade, e uma hora aquilo tudo vai voltar para ele. Porque essa é a lei de causas e efeitos. Não tem outra lei. A lei divina é perfeita. Se você praticar o bem, você vai colher o bem. Praticar o mal, você vai colher o mal. Aí você escolhe. É o livre-arbítrio. Ok? Vamos aqui para 122. Vamos deixar 122 para depois, porque ela é um pouquinho grande e eu não quero alongar muito esse estudo não, ok? Então vamos lá. Jesus, amado Mestre, bons espíritos presente aqui, agradecido mais uma vez por esses estudos, onde dá esclarecimento a esses nossos irmãos espirituais, desencarnados e também encarnados. Muito obrigado por essa oportunidade de estar sendo um instrumento da espiritualidade. E sendo assim, damos término para o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.